Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos ficar em pé, queridos. Let's stand and open our Bibles. Existe uma palavra que tem ardido no nosso coração ao longo desse mês. There's a word that's been burning in our hearts for this Tema month. durante todo esse mês The theme of this month. que estamos falando aí sobre contra o sistema. We're talking about going against the system. Eu acredito que essa palavra tem protegido e blindado as nossas vidas. I believe this word has been protecting our O lives. Senhor tem levantado paredes, The Lord has been raising walls, não para dividir, not to mas divide, para proteger. but to protect. O Senhor tem estabelecido coisas lindas durante essas ministrações. The Lord has been establishing beautiful things during these Tem messages. mexido com os nossos fundamentos. He's shaken up our foundation. Tem colocado luzes naquilo que nós entendemos que precisa de atenção. He's been putting light to what we see needs attention. Se você ao longo desses últimos domingos não teve absolutamente nada que você precisasse avaliar e pensar novamente e abraçar um processo de mudança, If you throughout this series had nothing that you had to change and embrace this process of change, eu vou pedir que no final do culto você ore por mim, I'm going to ask you to pray for me in the end of the porque service. durante cada uma dessas ministrações Because during each of these algo o sermons, Senhor tem movido na minha vida, tem colocado diante de mim para que nós possamos entender o que Ele está fazendo no nosso meio. the Lord has put something before me for us to understand what He is Eu doing. quero ler hoje a partir do livro de Timóteo, do segundo livro de Timóteo, no capítulo 4. I want to read 2 Timothy chapter 4. Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timothy chapter 4. Eu quero ler em uma versão um pouco diferente, nova versão transformadora. O sentido é o mesmo, só para que a gente possa trazer um pouco de clareza na leitura e já ministrar o seu coração através daquilo que vamos ler. Maybe my version is going to be a little bit different than yours. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 5, a Bíblia diz assim: Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Verso 3. Verse 3. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão, frisa essas duas próximas palavras, o ensino verdadeiro. Virá o dia em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Vamos orar? Let's pray. Feche os seus olhos comigo. Senhor, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, que a tua graça seja sobre as nossas vidas. may your grace be over our lives. Que a unção do Senhor, May the anointing of the que Lord capacita a cada um de nós That- para entregarmos a mensagem do teu coração, that equips us to give the message of your heart seja multiplicada nesse momento. be multiplied in this Que moment. possamos falar não segundo o nosso entendimento, May we speak not from our mas understanding, segundo o teu propósito. but from your purpose. Em nome de Jesus oramos. In the name of Jesus, Tome seu assento, queridos. Obrigado. you may be seated. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Que semana abençoada. What a blessed week. Que semana em que nós pudemos ver e pudemos estar aqui para constatar isso de perto, aquilo que Deus está fazendo na vida dos nossos filhos. A week that we could be here and see what God is doing in our children's Saiba lives. que esse mover não é um mover de homens. See that this move is not a move from men. Você, pai, mãe que estão aqui hoje ou que estejam acompanhando esse culto de You're alguma forma, a parent that's here today or following this service in some não way. deixe seus filhos de fora. Don't allow your kids to be out of Pastor, this. mas eu trabalho.
Pastor, but I work. Deixa eu dizer para você que você não é a única pessoa que trabalha nesse país. You're not the only person that works in this country. Outra coisa, pastor, mas eu chego tarde em casa, eu Pastor, moro longe. I live so far away. Deixa eu só dizer para você que Let me tell you, existem pessoas, there are people, existem pais there are parents que frequentam outras igrejas. that go to other churches, Alguns que são inclusive pastores some that are e pastors, que entram em contato conosco, and that come into contact with us, que moram aproximadamente 1h15, 1h30 da igreja. that live about an hour and a half from church. Saem na quinta-feira por volta de 6 horas da tarde de casa. They leave on Thursday about 6 Chegam p.m., aqui por volta de 7h30 da noite. get here around 7:30, Deixam os filhos aqui na igreja. drop their kids off. Não dá tempo de voltar para casa. They can't go back home. Ficam dentro do carro no estacionamento, They wait in the parking parados lot, aqui durante mais ou menos 1h30. stopped for about an hour and a Saem half. daqui por volta de 9h30 da noite. They leave here around 9:30, Chegam em casa de volta por volta de 10h30. get home around 10:30, E alguém que mora 5, 10 minutos da igreja diz para mim que não tem tempo. and someone that lives 10 minutes from church tells me they don't have Eu time. tenho certeza, I'm e sure. não falo isso com alegria, mas falo isso para abrir os olhos de alguém. And I'm saying this to open someone's O eyes. dinheiro que você está ganhando The money you're em making ficar um pouco mais de tempo durante uma quinta-feira que In- eles se reúnem aqui. and staying a little bit longer on Thursday, Se which is você when they multiplicar meet. ele If you por multiply 10 it anos de trabalho, for 10 years que of talvez work, seja o tempo que você ainda vai ter o seu filho com and você, maybe still the time you're going to have your kid with você you, vai desejar you will wish trocar esse dinheiro to switch this money por uma obra que você não permitiu Deus fazer na vida dos seus for filhos. something that you didn't allow God to do in será your kid's tarde life. demais. And then it's going to be too late. Será tarde demais. It's going to be too late. E eu quero saber para quem você vai dar desculpas. I want to know who you're going to give the excuse to. Mas isso é mensagem para um outro dia. That's the message for another day. Eu vou pregar algo um pouco mais contundente nesta manhã. Eu não tenho pretensão de dar a você a fórmula do verdadeiro ensino segundo o termo bíblico que nós lemos. I don't want to give you the formula of the true teaching, Não what the acredito Bible says. que nem eu e nem ninguém que eu conheça I don't believe that myself or anyone that I tenha a know revelação plena do verdadeiro evangelho. has the full revelation of Nós the true temos gospel. parte daquilo que nós entendemos e conhecemos. We have part of what we understand and know, E que sabemos que, embora não seja tudo, and we know that even though it's not everything, mas aquilo que podemos ministrar faz parte daquilo que é o verdadeiro evangelho. but what we can minister is part of the O que true gospel. Paulo está ensinando a Timóteo é isso. What Paul is teaching to É que Timothy dias virão is that days will em que as come pessoas não mais vão querer escutar o verdadeiro ensinamento. that people won't want to hear the sound E doctrine se anymore. existem dias que nós podemos classificar como esses dias, And if there are days that we can classify as these são os days dias que nós estamos vivendo. are the days that we're living. Nós temos inúmeras pessoas We have so many people que não conseguem mais ouvir os verdadeiros ensinamentos. that can't listen to true Quando eu falo teaching. aqui ouvir, And when I speak, eu não when I estou say falando hear, apenas de escutar. I'm not saying just Não é hear, apenas com os seus ouvidos naturais. not with their natural Que nós ears. estamos acostumados a usar essa expressão. Because we're used to using that Entra por um expression. lado e sai pelo outro. Comes on one side, leaves Eu to estou the falando other. de ouvir I'm talking about em hearing receber a palavra and receiving the e ela word descer ao seu coração and it coming to your heart e fazer morada em você. and dwelling in you, Encontrar um lugar em mim e em você, finding a place in us digno de atenção. that's worthy of attention. Paulo está terminando o seu ministério. Paul is finishing up his ministry. Timóteo não diria o sucessor de Paulo, mas eu diria que foi o homem ou o filho mais próximo do apóstolo Paulo. Timothy was the man that was closest to Paul. E Paulo termina essa carta direcionada a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, And Paul finishes this second letter to Timothy, dando a ele recomendações giving him recommendations sobre os tempos que viriam. about times that would come. Quase um capítulo inteiro falando acerca dos homens
que ele encontraria nos seus dias. Almost a whole chapter talking about the men he would meet in his Capítulo days. 1, 2, 3, 4 são textos que Paulo escreve alertando Timóteo e recomendando ele acerca de como ele deveria proceder na igreja. Many chapters are warnings from Paul to Timothy on how he should approach these men. Quando você lê as duas cartas de Paulo a Timóteo, And when you read the two letters to você Timothy, percebe que Paulo acumulou todo o zelo, toda a dedicação pelo evangelho genuíno, e ele escreve colocando de uma maneira que Timóteo não deve se apartar desses ensinamentos. you see that Paul gathers all of the zeal for the true gospel and gives it to Timothy so he wouldn't be away O que from it. significa isso? What does that mean? O que significa podermos viver como uma igreja que preza, que zela por esses valores? What does it mean for us to live as a church that has zeal for these Uma das minhas values? maiores preocupações nesses dias One of my greatest worries these days como nós estamos atraindo as pessoas à igreja. is how are we attracting people to church? Quais são os métodos? What are the methods? Quais são as mensagens? What are the messages? Quais são as estratégias? What are the O strategies? que nós estamos usando para atrair as pessoas a virem à casa de Deus? What are we using to attract people to the house of God? Será que realmente os meios que estamos usando são os meios capazes de mantê-las, de dar a elas um encontro com o verdadeiro evangelho? Are the means that we're using capable of giving them an encounter with the true gospel? Ou são apenas estratégias vazias, Or are they simply empty strategies cheias de artifícios que não sustentam, que não dão sustentação à fé de absolutamente ninguém? filled with artifacts that don't sustain anyone's Eu faith? quero trazer a você, não com indignação, mas com zelo nesta I palavra. want to bring to you with zeal in this Nós word. não podemos nos preocupar se estamos ou não conseguindo atrair as pessoas à igreja. We can't worry if we are or aren't attracting people to church. Porque a verdade é Because the truth is que os meios que usamos para atraí-los that the means we use to attract them gera nessas pessoas uma expectativa de como eles irão permanecer. create in these people an expectation on how they'll E remain. não adianta usarmos meios We atraentes can't use attractive means se esses meios não vão dar a essas pessoas um encontro com o verdadeiro evangelho. if they're not going to give these people an encounter with the true gospel. Porque somente o verdadeiro evangelho tem o poder de transformar vidas. Because only the true gospel can transform lives. Nós podemos usar tantos meios para chamar a atenção de pessoas a virem à casa de Deus. We can use so many ways to call people's attention to come to church. Mas eu garanto a você But I guarantee que aquilo que usamos para atrair, that what we use to attract, se não for realmente revisto, if it's not really well seen, para que as pessoas possam entender que eles não apenas devem chegar aqui, people to understand that they shouldn't just mas arrive devem here, permanecer neste lugar. but they should remain in this place. Ou seja, Jesus, Jesus, ele libera sobre a igreja a incumbência de trazer a revelação da sua palavra. He pours over the church the duty to bring the revelation of His E word. essa palavra precisa expressar o verdadeiro evangelho. And this word needs to express the true Quando gospel. somos atraídos pelo verdadeiro When evangelho, we're attracted by the true temos um gospel, encontro com a transformação we have an encounter with e transformation. permanecemos servindo ao Senhor de maneira verdadeira. And we remain serving the Lord in the Quando true somos way. atraídos por um evangelho falso, When we're attracted by a fake por um gospel, evangelho fácil, by an easy gospel, por um evangelho raso, by a shallow gospel, por um evangelho que não confronta ninguém, by a gospel that doesn't confront que as anyone, pessoas entram e saem da mesma maneira que entraram. that people walk in and out in the same way. Queremos atrair e queremos satisfazer a todos, We want to attract and satisfy everyone porque estamos preocupados com aquilo que é aparente. because we're worried about what's apparent. E eu quero apenas dizer e afirmar a você o que você já sabe. And I want to tell you what you already know. Igreja cheia para Deus não significa nada. A filled church doesn't mean anything to God. Pessoas cheias de Deus é que significa tudo. But what means everything is people filled with Ter God. cadeiras cheias de pessoas
não impressiona a Deus e nem deve impressionar a nenhum de nós. Having chairs filled with people does not impress God and shouldn't Termos impress us. pessoas cheias de Deus, But having people filled ainda que with sejam God, poucas, even if they're not ainda a que lot, sejam algumas, even if it's only a mas few, isso deve impressionar a todos nós que prezamos pela verdade desse evangelho. but that should impress us. Eu tenho 2 pontos apenas que eu acredito que são parte do ensinamento verdadeiro do evangelho de Jesus. I have 2 points that I believe are part of the true teaching Não of the quero gospel. limitar o verdadeiro evangelho ao que eu estou ministrando. I don't want to limit this to what I'm Eu não quero me saying. colocar em uma posição que sou o dono da verdade. Aquilo que não está dentro do que eu pregar não é a I verdade. don't want to put myself in a position of owner of truth. Como eu disse, Deus não entregou a revelação plena da sua palavra a absolutamente ninguém nesta terra. Like I said, God didn't give the full revelation of His word Nenhum to homem, anyone. nenhuma mulher é capaz de dizer que tenha total revelação do evangelho. No man or woman can say that they have the total revelation of the gospel. Porque senão não seríamos um corpo Because or else you wouldn't be a onde body. cada membro é tão importante quanto o Where outro. each member is just as Mas important o as the evangelho other. de Jesus But the gospel of contém Jesus pelo menos 2 elementos has at least 2 elements que nos desafia e nos ensina that challenges and a teaches viver uma us vida verdadeira para Ele. to live a true life for O Him. primeiro deles And the first é que a one mensagem do verdadeiro evangelho is that the message of the true gospel tem Cristo como centro da sua has mensagem. Christ as the center. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus needs to be the center of our lives. Quando eu falo ser o centro, When I talk about being the center, literalmente estou me referindo ao motivo das nossas decisões, I literally refer myself to the motive of our decisions, a motivação dos nossos planos. the motivation of our plans. Jesus Jesus precisa ser o centro. needs to be the center. Quando Jesus se torna o centro, ou quando Ele se tornar o centro das nossas And when vidas, He becomes the center of our lives, os nossos fundamentos our foundations serão fundamentos sólidos. will be solid foundations. A questão é, The question is, quando nós ouvimos a mensagem acerca do Evangelho, when we hear a message about the gospel, nós estamos construindo algo dentro de nós. we're building something Nós inside of estamos us. construindo casas. We're building houses. Somos essas casas. We are these Nós houses. somos essas moradas de Deus em espírito. We are the dwelling of, E na of medida God que in the você está Spirit. sendo ministrado a palavra, And as you're being ministered by the word, você está construindo algo dentro de si. you're building something inside of E you. o que preocupa as nossas cabeças quando se fala de construir uma casa And what worries us when you're building a house é aquilo que se pode ver. is what you can see. Você não chega em uma casa para comprá-la, You don't get to a house to buy it, descendo ao basement going to the e basement olhando a espessura e a profundidade da fundação and dela. looking at the depth of the foundation. Você chega na casa e você observa quantos quartos ela You tem, get to a house and you look how many rooms it quantos has, banheiros essa casa how many tem, bathrooms, quando ela foi construída, when was it built, aonde que ela está situada, where is it se tem located, uma escola boa naquela região, if there's a good school in qual that é o region, valor dessa casa, what's the price of se this cabe home, no seu orçamento. if it fits in your Nós budget. olhamos para a casa, We look at the nós house, escolhemos a nossa casa we choose our house baseado naquilo que realmente nós podemos ver e observar. based on what we can see and observe. Esse é o sentido natural e não tem absolutamente nada de errado com isso. That's the natural meaning. There's nothing wrong O with that. errado está quando nós transferimos esse padrão para a nossa vida espiritual. It's wrong when we transfer that standard to our Porque spiritual você life. pode frequentar a igreja durante meses, anos e décadas Because you can go to church for many years e ter construído uma mansão, um castelo com os ensinamentos que você ouviu. and have built a mansion, a castle with the E teachings Jesus you fala em heard. Mateus capítulo 7 acerca dos 2 fundamentos. But Jesus talks in Matthew chapter 7 about the 2 foundations. Porque naturalmente você pode estar preocupado com aquilo que se vê, Because naturally you'll be worried about what you can see. mas espiritualmente você deve estar preocupado com aquilo que não se vê. But spiritually you should worry about what you cannot Porque o see. grande problema da manifestação dos 2 fundamentos Because the great issue of the manifestation of both é foundations quando 3 fenômenos acontecem. is when 3 things happen. Está no texto de Mateus 7, It's 24. in the text of Matthew 7:24. Chuva cai,
Rain falls, águas sobem water comes e up, vento sopra. and wind blows. Deus está falando de 3 níveis de provas que manifestam o fundamento de uma casa. He talks about 3 levels of trial that manifest Provas the que vêm de foundation of cima, a house. Trials that come from A up, chuva cai. the rain falls. Provas que vêm de baixo, Trials that come from águas below, sobem. waters E rise. provas que nos opõem a qualquer coisa que queremos fazer. And trials that oppose us to what we're Vento trying que to sopra. do. Wind that blows. Só aí Only o then fundamento da casa é revelado. the foundation of the house Porque is aqueles que revealed. construíram suas casas na areia, Because those who built their houses on the sand, quando o vento sopra, when the wind blows, quando as águas sobem, when the water rises, quando a chuva and when cai, the rain falls, essas águas, esse vento e essa chuva desmoronam esta they'll casa. destroy the house. Mas aqueles que construíram suas casas sobre a rocha, But those that built their houses over the rock, esses permanecem em pé. those remain. E a diferença aqui não é a opção de qual material eu uso para construir o fundamento, And the difference is not in the material I use to build the mas é a foundation, decisão de praticar aquilo que nós verdadeiramente recebemos But it's como ensinamento de Jesus. the decision of practicing what we receive as a teaching from Por isso que Jesus disse: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, That's why he says the ones who hear my words and practice esses them, são comparados aos homens sábios those are like the wise que men edificaram suas casas sobre a rocha. that built their houses over Mas the aqueles que rock. ouvem as minhas palavras e não as praticam, But those who hear my words and don't practice esses them, são os homens insensatos those are the foolish men que construíram suas casas sobre a areia. that built their houses over Deixa eu sand. dizer para você, querido, que espiritualmente falando, Spiritually speaking, é melhor ter uma casa de 1 quarto, meio banheiro, it's better to have a 1-bedroom, e quando half-bathroom house. chover você ter estrutura para sustentar ela em pé, And when it rains, you'll have structure to ter sustain it. lugar para colocar a sua família, Have a place to place your family. do que construir uma mansão, um Than grande building castelo, a castle or a e mansion. no primeiro vento And in the first wind, você ser derrubado. you're knocked down. Onde nós estamos construindo as nossas casas? Where are we building our houses? Na facilidade de cavar um fundamento na areia, In the ease of digging a foundation in sand? porque cavar na pedra, Because digging in the rock, já diziam os nossos pais, our parents would say, quebrar pedra é algo difícil, breaking rocks is hard, machuca os dedos, hurts your fingers, sangra as nossas mãos. your hands bleed. O que acontece conosco What happens to us é que nós estamos sendo bombardeados de um evangelho cheio de facilidades. is we're being bombarded with an easy gospel. Estamos gostando e amando essa ideia. We love that idea. Essa ideia de uma graça que me permite fazer o que eu quiser e não tem problema nenhum. Of grace that I can do anything I want and there's no issue. Essa ideia de uma vida onde eu simplesmente amo a Jesus e levo ela como eu bem quiser. Idea that I love Jesus but I can live my life in Tem the way problema that I nenhum. want. There's no problem. Eu amo a Jesus e I acabou. love Jesus and that's E eu enough. posso fazer o que eu I quiser. can do whatever Eu posso I want. conduzir a minha vida do jeito que eu I can quiser. live my life in Eu any way posso that tomar I as want. minhas decisões do jeito que eu I quiser. can make my own decisions in the way Desde that que eu I ame a want. Jesus, I tá love Jesus. tudo certo. Everything's good. Desde que eu adore a Senhor, If I worship tá Him, tudo certo. that's good. Casas edificadas sobre areia. Houses on the sand. Jesus não é o centro. Jesus is not the Não é a center. pedra angular. He's not the cornerstone. Não é o que sustenta as nossas He's vidas. not what sustains our lives. Sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus no texto de João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, When we look at the first chapter of John, a Bíblia diz assim: Bible says, porque todos nós temos recebido da plenitude da sua graça. because we received the fullness of His grace. E o versículo 17 diz assim: The verse 17 says, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, because the law was given by Moses, mas a graça e a verdade vieram por Jesus but Cristo. grace and truth came through Jesus Quando Christ. você entende acerca do verdadeiro evangelho em que Cristo é o centro, When you understand the real gospel where Jesus is the center, você vê que ele traz a graça you see He brings grace e ele traz a and verdade. He brings A truth. graça é o que nos atrai, Grace is what attracts us. porque quando nós chegamos ao Senhor, When we get to the Lord, nós somos miseráveis pecadores we're miserable e sinners. continuamos pecadores. And we remain E sinners. precisamos que o Senhor nos abrace com todas as nossas mazelas. And we need the Lord to embrace us with all of
of what we Precisamos have. que Ele nos abrace com todos os nossos problemas. We need him to embrace us with all of our problems. Mas a proposta dele, embora seja vinde a mim como estás, But he says, come to me like you nunca are. foi permaneça como quiseres. But it was never remain Somos however you atraídos want. pela graça. We're attracted Mas by uma grace. vez atraídos, But when you're agora attracted, Cristo continua sendo o centro. now Christ remains as the center. Não somente agora para me dar a graça para a Not salvação, only to give me grace for salvation, mas sim me ministrar a but to verdade. minister to me A the truth. graça e a verdade vieram por Jesus. Grace and truth came Quando through nós lemos Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A graça recebemos para salvação. Grace we receive for salvation. Mas João capítulo 8, verso 32 diz: But e John 8 conhecereis says, a verdade, You will know the truth, e a verdade vos libertará. and the truth will set you free. A graça nos salva Grace saves e a us, verdade nos liberta. and truth sets us Jesus free. está na graça, Jesus is in grace. Jesus está na verdade, Jesus is in truth. Jesus é o que me atrai, Jesus attracts Jesus me. é o que me faz permanecer. Jesus makes me remain. O grande problema The greatest issue é que nós queremos ser atraídos pela is graça you want to be attracted by e queremos grace. continuar servindo a Deus somente pela graça, And you want to serve God only by grace. como se todos os cultos precisássemos ser salvos novamente. As if we had to be saved again every Quero dizer para service. você que esse processo é lógico, That process is logical. porque no momento que você é salvo, Because when you're saved, o que acontece no momento da salvação What é o que a happens in the Bíblia, moment of é o que a salvation Bíblia diz de novo is nascimento. the Bible says the rebirth. E aí no novo nascimento você nasce no Espírito e você começa a ter uma vida na presença do Senhor. So in rebirth you were born in the Spirit and you start to have a life in the E na presence medida of que God. você nasce, When you're born, agora o processo natural é now que the você natural desenvolva, process is that you é develop, que você is cresça. that you grow. Você olhando para o seu filho, para a sua filha que nasceram, que hoje já são um pouco maiores, You look at your child that was born and now eles is possam bigger. tomar banho sozinhos, They can maybe take a shower by comer themselves, sozinhos, eat by themselves, escolher uma roupa sozinhos pick their own e clothes. preparando eles para o futuro, You prepare them até for their que eles future serão pais until they'll be e poderão parents. fazer o mesmo com os seus And filhos. they can do the same with O que their acontece children. conosco What happens é que to nós us vivemos uma vida inteira de meninos na fé na igreja. is we live a whole life as boys in church. Por quê? Why? Porque criança não brinca nas pedras. Because kids don't play in rocks. Criança brinca na areia. Kids play in sand. E às vezes nós queremos viver um evangelho de And crianças, sometimes we want to live a gospel of kids, não pela inocência, not by mas innocence, pela but imaturidade. by immaturity. E o Senhor está nos chamando, And the Lord igreja, is calling us, para church, viver um evangelho to verdadeiro, live a true gospel que não apenas me traz na condição em que estou, that will not only bring me as mas I me am, ensina a me libertar dos meus hábitos, but will teach me how to free myself dos from meus my problemas, habits, from my problems, dos meus from pecados, my sins, dos meus from vícios, my addiction, da minha maneira de ser. from my way of living. Se você está na igreja há meses e anos If you're in church for months or e years, até hoje você continua pedindo perdão pelos mesmos problemas, and you still ask for forgiveness for the same pelos things, mesmos for the pecados, same sins, pelos mesmos for the vícios, same addictions, você continua sendo um menino na fé até hoje. you're still a kid in your Você faith. precisa abraçar Jesus não somente como o doador da graça, You need to embrace Jesus not only as the one who gives grace, mas também como a verdade. but also as the one who gives Permitir truth. que esta palavra faça uma obra genuína na sua vida. Allow this word to make a genuine work in your heart. O verdadeiro evangelho The true gospel traz Jesus para o centro brings Jesus to the e nos center ensina and teaches a us viver uma vida to live a e nos life, levar a crescer e amadurecer na fé. take us to grow and mature in our O faith. dia que você chegar em um culto, em uma igreja, The day that you get to a church e você não for confrontado, and you're not confronted e você não for incentivado a mudar, and you're not
pushed to change. desafiado para viver uma vida diferente, You're not challenged to live que a te different aproxime life de Deus. that brings you closer to God. Ore, porque talvez esse lugar perdeu a visão e perdeu a missão. Pray because maybe that place lost their mission. Porque a igreja de Jesus Because the church of Jesus carrega o coração de carries Jesus. the heart E o of Jesus. coração de Jesus And in the heart of é Jesus, trazer a genuína mensagem de transformação do it's Evangelho. to bring the genuine message of transformation of the Entender gospel. que não apenas iniciamos To com understand Jesus, that we don't only start with mas Jesus, seguimos e permanecemos but com we Ele. remain with Him. Outro elemento da mensagem ou da verdadeira mensagem do Evangelho Another element of the true message of the é gospel um Evangelho que nos convida a morrer para nós is mesmos. a gospel that invites us to die for ourselves. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim: Galatians 2:19 porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, says, myself before the law died for the a law, fim de viver para Deus. so I can live for God. Estou crucificado com Cristo. I'm crucified with E Christ. logo já não sou eu mais quem vive, And I don't live anymore, mas Cristo vive em mim. but Christ lives in E esse me. viver que agora tenho na And carne, this living that now I have in flesh, eu vivo na fé I live by do faith Filho de Deus, on the Son of God que me amou that loved e a me si mesmo se entregou por mim. and gave himself for me. Se alguma coisa na sua vida If there's something in your life não for desafiado a morrer that's not challenged to die todos os dias, every day, provavelmente probably você não está recebendo a mensagem do verdadeiro you're Evangelho. not receiving the message of the Porque a true gospel. mensagem do verdadeiro Because Evangelho the message of the true me gospel desafia a morrer todos os dias. challenges me to die every day. A morrer para os meus prazeres. Dying for my own pleasure. A morrer para os meus planos. Dying for my own plans. E eu quero quebrar aqui um grande paradigma que talvez muitas pessoas acabam concebendo ou formando nas suas mentes. And I want to break a belief that people have in their minds. Nós tememos morrer para nós mesmos porque achamos que Deus vai roubar os nossos We're planos. scared of dying for ourselves because we think God is Não, going to não, steal eu our tenho plans. planos de montar e de construir e de alcançar e de realizar coisas grandes. No, I have a plan of doing such great things. E se eu permitir que o Senhor entre nesse meu contexto de vida, Ele vai acabar com os meus planos. And if I allow God to go into this context of my life, He's going to end everything. Sabe aquela coisa de você se esconder, ou pelo menos tentar se esconder de Deus, You know, when you try to hide from God, com medo dele atrapalhar os teus planos? scared of Him getting in the way of your plans? Não, se eu quiser viver uma vida para Deus, No, if I want to live a life for God, eu vou perder talvez tantos anos de I'm trabalho, going to lose so many years of ou eu vou work. perder uma rede social com tantos I'm seguidores, going to lose all my followers on ou, social media. ou talvez eu vou perder tantos anos estudando, Or I'm going to lose all the years ou that I vou studied. perder os meus I'm diplomas, going to lose my diplomas. ou a minha profissão, Or my career. ou quem sabe os meus sonhos de Or viajar o mundo, my dreams of traveling the ou world. de ganhar muito dinheiro, Or ou of getting so much money. de construir patrimônios. Or of having things. Deixa eu só dizer para você algo de todo o meu Let coração. me tell you something from the bottom of my Deus não heart. precisa de nada daquilo que você tem. God doesn't need what you have. Não tem nada que eu e você tenhamos que impressiona ou que desperta interesse de Deus. There's nothing that we have that impresses God. Pastor, o senhor não sabe a influência que eu tenho. Pastor, you don't know the influence that I have. O senhor não sabe o tanto de dinheiro que eu You tenho. don't know how much money I O senhor não sabe o have. tanto de gente que eu conheço. You don't know how many Ah, people Deus I precisa know. de mim sim. God needs Deixa eu me. dizer para você mais uma Let me vez. tell you again. Deus não precisa de nada daquilo que nós temos. God doesn't need anything that we A have. verdade pura é The pure truth que o que is temos só é relevante what we have is only relevant quando nós colocamos isso nas mãos do Senhor. when we put it in God's hands. O que temos What we have só serve para alguma coisa only serves for something quando está sujeito when it's subject e colocado nas mãos do Senhor. and put in His hands. Não tenha medo de Deus tomar o que você tem, Don't be scared of God taking away what you porque Deus não have, precisa de nada do que você because He tem. doesn't need what you have. Quando nós
sujeitamos os nossos planos para viver o plano do Senhor, when we subject our plans to live His plan, nós não podemos ter medo de nos frustrar. we can't be scared of getting Ao frustrated. contrário disso, On the nós contrary, precisamos nos assegurar we have to be sure que Ele irá nos livrar da frustração, that He will free us from em ter frustration, trabalhado uma vida inteira, of having worked a whole em ter life, doado a nossa saúde, of having given our a health, nossa força, our strength, a nossa juventude, our youth, ter investido tantos anos de trabalho, of having invested so many years chegar no of work, final da nossa vida, and getting to the end of our lives, parece que alguma coisa aqui dentro ainda está it feels vazio. like something's still missing. Por quê? Why? Porque nós decidimos viver os nossos Because we ideais. decided to live our ideas, Decidimos viver os nossos planos. our plans, Decidimos correr atrás dos nossos sonhos. run after our dreams. Se eu pudesse nesta manhã emudecer algumas vozes na sua cabeça, If I could this morning mute se eu voices pudesse in your nesta manhã head, deletar alguns podcasts que têm alimentado a sua visão, delete some podcasts that have been feeding eu your diria para vision, você, querido, I'll tell you que você está comendo that you're eating pouco pão e muito peixe. not enough bread and a lot E o of problema fish. não está em comer The peixe. problem is not eating O fish. problema é não ter a maturidade para separar o The espinho. problem is not having the maturity to E take tem out muita the gente thorn. que, em nome de um peixe saboroso, And people, in the name of a delicious fish, como tem tantos, there are so many. estão comendo e não estão conseguindo separar os They're eating espinhos. and they can't separate the bones. E estão sufocados e ainda não descobriram. And they're suffocated, they don't even know it. Entalados e ainda não descobriram. They're suffocated and they can't even know. Deus não quer roubar os teus sonhos. God doesn't want to steal your dreams. Deus quer te dar sonhos com propósitos He verdadeiros. wants to give you dreams with true purposes. E esses sonhos possuem um DNA específico. And these dreams have a specific DNA. Que ao contar a minha história, That when I tell my que ao story, contar o meu that when testemunho, I tell my a sua testimony, inspiração não é alcançar o que eu your alcancei. inspiration is not to reach what A I did. sua inspiração Your é inspiration se sujeitar da maneira que eu possa ter me sujeitado ao is to Senhor, subject yourself the way that I did, para que Ele construa algo duradouro na sua for vida. Him to build something that will last Quem foi que in your disse life. que você vai se realizar alcançando o que alcancei? Who said that you're going to be happy getting what I got? É lindo na teoria e terrível na prática nós citarmos que alcançar o que eu alcancei tem que passar por onde eu passei. It's beautiful in theory and terrible in practice when you say that Não to get where decida I got, you passar have to por go onde eu through what passei. I went. Não queira passar por onde eu You passei, don't want to go through what I went. porque passar por onde eu passei é para alcançar o que Deus tem na minha vida. Because that's to get what God has for my Passe life. por onde Deus te conduzir, Go through where God porque takes you. só ali você vai alcançar o que Ele tem para a sua Because vida. that's the only place you'll get what He has E não for estou your falando de life. princípios, Not talking about porque principles. princípios são Because imutáveis. principles are Eu estou falando de non-changeable. rotas, But I'm talking about porque a routes. rota que Deus teve para mim, Because the route that God talvez has Deus for não me, tenha para você. maybe He doesn't have for Então you. não passe pela minha, So don't go through porque se mine. você passar pela minha e alcançar o que eu alcancei, você não vai se satisfazer no seu Because propósito. if you go through mine and get what I got, you won't be satisfied in your purpose. Como tem um tanto de gente querendo passar pela rota de outros, Like there are so many people wanting to go through the route colocando of others, todos os seus recursos, putting all of their colocando resources, todo o seu tempo. all of their time. E quando aparentemente você chegou nesse lugar, And when you're apparently in this place, você olha para o lado you look to your e side, fala assim: o que eu fiz da minha you say, vida? what did I do? O que eu fiz da minha vida? What did I do? Tudo depende de como você define sucesso. It all depends on how you define success. Porque se sucesso para você for muito dinheiro, Because if success to you is a lot of money, você tem muitas vozes aí fora para você ouvir. you have so many voices to listen Se to out there. sucesso para você é definido por If bens, success to you is by things, você tem muitas vozes aí fora para você ouvir. you have a lot of voices to listen Se to. sucesso para você é definido por carreira, If success to you is defined by a career, você tem muitas vozes aí fora para você ouvir. you have so many voices to listen Mas se to. sucesso para você But if success to for you definido por is propósito, defined by purpose, você só tem uma voz para ouvir. you only have one E é a voice voz to do listen Espírito to. Santo And that's de the Deus. voice of the Holy Spirit. Porque Ele é que sabe o propósito que Ele tem para a sua vida. Because He knows the purpose He has for your life. Só Ele é que sabe. Only He Jeremias knows. 29:11. Jeremiah 29:11. Porque eu bem
bem sei For I know os pensamentos que tenho sobre the vós, thoughts diz I o have Senhor. over you, says the Lord. Os pensamentos sobre você, querido, Thoughts over you. não são idealizados por aqueles que estão perto e próximos de They're você. not thought out by people close Embora to eles you. possam desejar o seu melhor, Even though they want the mas best, eles não sabem colocar nome nesse melhor. but they can't put the name to the Pois o best. melhor para você não é o caminho mais fácil. Because the best for you is not the O melhor easiest para way. você é o caminho que te faz alcançar o teu The propósito. best for you is the way that will take E you to esse your caminho purpose. só quem sabe é o Senhor. And only the Lord knows E this para way. embarcarmos nesse caminho, And for us to get on to this é way, necessário tomarmos uma decisão: we need to make one decision. morrer para nós mesmos. Dying for ourselves. Morrer para nós mesmos. Dying for ourselves. Você só vai conseguir encontrar a mensagem do verdadeiro evangelho You're only going to find the message of the true gospel se você estiver disposto a morrer para si mesmo. if you're willing to die for Eu yourself. posso afirmar a você sem medo de errar I nesta can manhã tell you without fear of making a que mistake qualquer mensagem que não te desafia a morrer para si mesmo that any message that doesn't challenge you to die for yourself pode ser uma boa can mensagem, be a great message, mas não é o verdadeiro but it's evangelho. not the true gospel. A diferença The difference é que você pode sair daqui inchado com uma is mensagem, that you'll leave here all swelled up with a mas você não message, sai daqui maduro com essa but you don't mensagem. leave here mature with Porque the tudo message. aquilo que está enfermo incha. Because whatever is sick, E o it inchaço swells. pode ser confundido por crescimento. And swelling can be confused with O growth. que cresce não é aquilo que está enfermo. What grows is not O what's que sick. cresce é aquilo que está What saudável. grows is what's Você não healthy. busca o crescimento, You don't seek growth. você busca a saúde. You seek Nos health. seus negócios, In your business, você não busca o crescimento, you don't seek growth. você busca a You saúde. seek health. Na sua família, In your family, você não busca o you crescimento, don't seek growth. você busca a saúde. You seek health. Na sua vida espiritual, In your spiritual na sua life, vida financeira, in your financial você não life, busca o crescimento, You don't seek você growth. busca a saúde. You seek health. Porque o princípio da vida é: Because the principle of life is tudo que está saudável cresce. anything that is healthy grows. Cresce de maneira orgânica, Grows in an organic cresce way, de maneira in sustentável, a sustainable way, cresce de maneira que produz in a way that produces um exemplo para as próximas an gerações. example for the next generations. Será que a mensagem de morrer para nós mesmos nos atrai Is the message of dying for ourselves attracting us para servir a Deus de todo o coração? to serve God with all of our hearts? Ou será que as mensagens que nos atraem Or are the messages that are attracting us são as promessas de uma vida fácil, the ones filled with promises of an easy de life, uma vida relevante, of a relevant life, de uma vida próspera? of a prosperous life? Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Tudo que nós usamos Everything we use para atrair pessoas to attract para o people reino de to the Deus kingdom of God pode ser usado com sabedoria, can be used with wisdom, e o Senhor nos impulsiona a fazer and isso. the Lord takes us to do that. Mas uma vez que a porta se fechou, But once the door is closed, não é do seu jeito, it's not your não way, é do meu jeito, not my é way, do jeito que a palavra do Senhor nos the instrui. way the Word of God teaches us. Porque senão nós iremos construir uma casa sobre a areia. Because or else we're going to build a house on the sand. Porque senão, Or else, quando o dia mal vier, when the bad day comes, nós não saberemos para onde correr. we won't know where to run to. Porque senão, Or else, o dia que formos desafiados pelos vendavais, the day that we're challenged by the wind, creia, believe, eles virão. they will come. O dia que você passar pelo fogo, The day you go through fire, creia, believe, você passará. you will go Pastor, through você está fire. profetizando prova? Pastor, you're Não, prophesying eu estou trials? abrindo os seus olhos. No, I'm opening your Porque nos eyes. dias bons, Because in good days, você tem que se preparar, you need to be prepared, rever as suas bases,
Strengthen your basis. Trabalhar aquilo que você precisa nos seus fundamentos. Work whatever you need in your foundation. Porque no dia mau, Because in the bad não days, vai dar tempo de você buscar isso. you're not going to have time to seek Por isso que o that. profeta Isaías diz: That's why Isaiah says, quando passares pelo fogo, when you go through fire, ele não te queimará. it won't burn you. Quando passares pelas águas, When you go through water, elas não te submergirão. they won't submerge you. Ele não diz se He doesn't passares. say if you go through Ele it. diz quando He says passares. when you go through it. Porque queira você ou não, Because either you wanting it or você irá not, passar. you're going to go through it. Sabe quando que é o melhor momento de trabalhar nas bases dentro de um contexto de You igreja? know, it's the best time to work on the foundation in a church Quando a igreja está vivendo um bom momento. when the church is going through a good moment. Porque a igreja, que somos Because nós, the church that is us e o reflexo da instituição, and the reflection of the é institution, como a lua. it's like the moon. Um dia ela está nova, One day it's a new um dia moon, ela está cheia, one day it's a full moon, mas um dia ela vai estar quarto crescente. but one day it's a crescent E o moon. outro vai estar quarto minguante. Não se iluda com um bom momento que nós podemos estar vivendo como igreja local. Don't be in the illusion of a good moment we're Mas se living as a local prepare para o church. dia mau. But prepare yourself Porque for the quando o bad dia mau days. chegar, Because when those days come, você não se move do lugar que Deus te you will be plantou. unshakable from the place that God Isso. planted you. É isso que nós precisamos entender, que estamos aqui não para combater o que é errado, We're not here to fight against what's wrong, mas estamos aqui para viver aquilo que é but certo. we're here to live what's right. Sabe qual que é a melhor maneira de você mostrar o mau funcionário que você tem? You know, it's the best way to show the bad employee you have É colocando ele para trabalhar do lado do seu melhor funcionário. is putting him to work next to your best employee. Você não precisa condenar o ruim. You don't have to tell him he's bad. Basta você colocar um bom do lado dele. Just put someone that's good next to him, E ele auto se denuncia. and they'll show themselves. Às vezes nós temos dificuldade de correção Sometimes we have a hard time with correction onde nós estamos. where we are. E eu quero dizer para você But I want to tell you que as palavras que o Senhor tem liberado that the words that the Lord has been giving não é somente para nos apontar os caminhos errados, aren't just to point us the wrong mas é para nos places, mostrar qual é o caminho but certo. to show us the right Porque way. se você decidir trilhar o caminho Because certo, if you decide to go through the right way, automaticamente você sairá do caminho errado. you're automatically going to leave the wrong one Contra o sistema. against the system. Porque o sistema tenta nos engolir, Because the system tries to swallow us, tentando nos apresentar um evangelho barato. trying to present to us a cheap gospel. Eu termino dizendo para vocês aquilo que eu já falei há muito tempo atrás. And I want to finish up saying something that I said a long time ago. Passei uma vergonha uma vez terrível, muitos anos atrás. One time I went through a lot of Deixa eu ajudar aqui shame. para você não I was passar a very vergonha que eu embarrassed. passei. I'm going to help you out so you don't go through the same thing. Aniversário da pastora Isabelle, It was Pastor Isabelle's birthday, talvez há uns 10 anos atrás, talvez. maybe about like 10 years ago. E ela ganhou uma bolsa de grife. And she got a purse from a very nice brand. E foi uma bolsa que na época, hoje mudou-se os tempos, mas na época muita gente tinha réplica dessas bolsas e tentava convencer que a réplica era uma boa decisão. And it was a time where people had a lot of fake copies of that same purse, and they said it was E the eu best sempre thing falava ever. com ela, And I would always tell o her, dia que você puder ter uma, when you have one, você vai ter uma verdadeira. you're going to have a Isso real não é one. orgulho, It's not isso é pride, não viver de but it's aparência. not living out Se of você não puder appearance. ter, If you can't have para que it, você vai comprar uma réplica? why Para are you going mostrar to o quê buy para a fake quem? one? To show what? Por to who? quê? Why? E aí ela ganhou uma And she got one. e era muito parecida com réplica. And it looked just like the Eu falei fake assim, one. não tem condição. And I said, no. Quando você pode ter uma verdadeira idêntica às réplicas que as pessoas tinham. When you can have a real one, it's identical to the fake ones. Aí eu falei assim, eu vou ter que trocar por um outro modelo. I said, I'm going to have to exchange it for Pelo a menos que different pareça kind. ser um original. That at least look like it's E real. aí eu cheguei, peguei a bolsa dela And I got the purse. e fui devolver nessa loja And I went to return it at the para store poder pegar o crédito, to get the credit, colocar um pouco mais de recurso put maybe a little bit more e money pegar in, um outro modelo. and get a different style of Alguém purse. comigo? You guys Ela faz following me? aniversário no começo de dezembro. Her birthday is in the beginning of December. E aí eu pensei, And I thought, poxa, talvez
daqui 1 ou 2 semanas vai ter uma promoção de final de ano. Maybe in 1 or 2 weeks there'll be an end of the year E aí eu sale, vou conseguir, and I'll be able to exchange it. entendeu, né? Vou Right? conseguir You get pegar it. alguma coisa melhor, You'll be able to get something better pagando menos. for a E smaller lá vou eu price. na loja. So I went there to the store. Estufei o peito, coloquei uma roupa decente Put my big boy e pants fui na on loja com aquela bolsa. and went to the store with the purse. E aí quando eu cheguei lá, When I got there, olhei para uma, olhei para outra e eu I fiquei looked- perguntando para mim mesmo, onde que está o preço dessas I bolsas? looked at all of them and I said, "Where's the price of these Você bags?" sabe o que eu estou falando? You know what I'm Essas saying? lojas que eles não colocam os preços. These stores that they don't put the prices on Que normalmente things, quando coloca o preço, because when they put the price, são coisas mais it's baratas. things that are Coisa cheaper. cara não se coloca preço. Things that are really expensive, E aí they eu don't fui, put the cheguei lá e price. fiquei... Mensagem para outro dia. Aí eu fiquei, meu Deus, cadê o preço dessa bolsa? So I went and I put, Aí eu what's falei, não, the eu vou price? pelo gosto. So I went by my taste. Aí eu cheguei para a pessoa que estava me atendendo, super, hiper And educada. I got to the person that was helping me Queria so dar uma olhada polite. naquela bolsa, naquela e naquela. Peguei mais ou menos 3. I tried to look at 3 different Aí a kinds. pessoa colocou, o crédito que eu tinha na bolsa que ela tinha ganho era de $800. The purse that she had gotten was $800. Cara a bolsa, já sabe mais ou menos Very aonde que eu estou expensive. falando. Eu falei, bom, eu coloco mais 200, I put acho like que com $1.000 eu consigo 200 pegar uma more. bolsa que pareça ser uma original, não é verdade? $1,000, I can get a purse that looks like E aí eu the fui, real peguei a thing. primeira, And I got the first one. aí eu olhei, o miserável do preço estava dentro de um bolso, dentro da bolsa, The assim, price parecia um labirinto para poder encontrar o inside a preço. pocket inside the purse, so E aí a hard to pessoa que get. estava me atendendo foi pegar o preço. The person went to get A the primeira price. custava $2.800. The first one was Falei $2,800. assim, ah, não gostei muito I was dessa like, aqui oh, não. I really don't like that one. Aí eu cheguei na segunda. Then the second option, A segunda era uma bege de couro, assim, linda a it was bolsa. leather beige, beautiful Aí quando a gente purse. chegou o preço, Got the price? $5.500. Falei assim, ah, feia demais essa 5,500. bolsa. Oh, it's so ugly. A terceira eu não me lembro muito bem o preço. The third one, I don't remember the price. Só sei que eu cheguei pra mulher e falei assim, então, But I said, so eu tô assim preocupado, qual que eu vou I'm comprar. kind of worried which one I'm gonna buy. Eu acho que é melhor minha esposa vir aqui escolher pra I mim não think it's comprar better nada errado. if she comes here to pick something that Aí eu she'll cheguei like assim, more. qual que é a melhor época para que eu possa vir aqui escolher uma And I was like, bolsa? what's the best time for me to come and pick a purse? Ela chegou para mim, She came to me and said, nós não temos promoções. we don't have sales. Não tem um Black Friday assim, Don't no you guys have like Black Cyber Monday? Friday? Talvez do outro lado do mall você encontre esse lado de Maybe cá. the other side of the mall you'll find it, but not on this one. True story. História de verdade. Aí o que eu fiz? And what did I do? Peguei, devolvi. Peguei o dinheiro I got my money, e fui I went, e comprei uma bolsa numa outra loja. and I bought a purse in another store. Linda a bolsa, ela tem até Beautiful hoje e purse. usa. She has it until today and she Mas still não era uses da it. mesma marca. But it wasn't the same Eu brand. quero revelar a você. But what do I want to say with all of this? É que coisas de qualidade, Is that high quality não importa things qual é a época do ano, doesn't matter what time o of the preço year. delas não muda. Their price doesn't change. Por que o evangelho, Why does the que tem o gospel poder para salvar, it has the power to os save? tempos passam e tem que ficar mais barato, That time goes by and it has to tem get que cair cheaper. de preço, That price has to go tem que down. ficar mais It has acessível. to be more accessible. Querido, deixa eu dizer para você uma Let coisa, me tell you something. que os meios de comunicá-lo podem mudar, The ways to communicate it can change. mas a mensagem é a mesma. But the message is the O same. poder está na essência da mensagem. The power is in the essence of the message. Deus não trabalha God doesn't work com anestesias. with anesthesia. Vai doer. It's gonna hurt. Deus não trabalha com elevadores. It doesn't work with elevators. Você vai ter que subir um passo de cada You're vez. gonna go one step at a time. Deus não trabalha com atalhos. He doesn't work with shortcuts. Você vai ter que passar pelo caminho inteiro. You're gonna have to go through the whole way. Sabe aquele negócio que eu conheço alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que me coloca no banco da frente? You know that, oh, I know someone who can get me to the first place? Não com Jesus. Not with Jesus. O que vai te colocar na frente é conhecer Ele. What's gonna put you É in the front is conhecer to o know Senhor. Him, is to know Você the pode Lord. ser amigo do pastor. You can be a friend of the pastor. Eu tenho pessoas que são amigos que nem crente é. I have people that are my friends that Você aren't pode ser even conhecido
conhecido do irmão. You can know that Mas quando brother. se fala de evangelho, But when querido, it talks about nós gospel, precisamos entender we have qual to é a understand mensagem do verdadeiro what's the evangelho, message of the true gospel que coloca Jesus no that centro puts Jesus in the center e que nos convida a morrer para nós and that mesmos. invites us Vamos to ficar em die pé? for ourselves. Let's stand, Vamos ficar em pé que deu fome, pastor. because I'm hungry, Pastor. Não sei onde que o Felipe arrumou esse negócio de segundo culto, tem mais liberdade e I don't know tal. if Felipe talks about second service, you gostei have da more ideia. time. But I like the idea. Primeiro culto é tão rápido, a gente fica todo First apertado. service is tight, you have to go fast. Segundo culto a gente tem um pouco mais de liberdade para Second ministrar. service, we have a little bit more freedom to minister. Feche seus olhos comigo. Close your eyes with me. Dê uma olhada se alguma coisa foi desafiada. Você foi desafiado nesta manhã. See if you were challenged in something this morning. Sempre assim, né? It's always like that. A gente bate e depois assopra. We'll hit it, then A we'll gente give dá a uma palavra kiss. dura, depois dá um abraço. Te amo, meu filho, Give lindo. you a hard word, then I'll give you a hug. Que nesta manhã But this morning, nós possamos sair daqui may we leave this place desafiados a mudar. challenged to change. Seja uma casa simples, May it be a simple house, mas uma casa construída sobre a rocha. but a house built on the rock. Os sonhos de Deus para você The dreams of God for you são mais preciosos are more que precious você pode imaginar. than you can imagine. E você só vai conseguir abraçá-los And you'll only be able to embrace them quando você entender when you understand que é necessário morrer para nós mesmos, that you need to die for yourself para abraçarmos os sonhos dele. to embrace His dreams. Jesus, Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. have mercy on each and every one of Estamos tão us. apegados a esta terra, We're so attached to this earth, as coisas dessa terra, the things of this earth, que nem sempre conseguimos ter uma vida totalmente desconectada de tudo isso sometimes we can't have a life disconnected from all of this. para nos achegar a Ti. For us to come closer to you. Nos mostra essa escada hoje, Senhor. Show us these stairs today, Lord. Nós não queremos morrer um dia e ressuscitar no próximo e viver a nossa própria vida. We don't want to die one day, resurrect in the other, and live our own lives. Nós queremos deixar de alimentar We want to stop feeding os nossos planos pessoais, our personal plans. porque se eles pararem de ser alimentados, Because if they stop being fed, eventualmente eles vão morrer. eventually they'll die. E nós queremos alimentar We want to feed os teus planos e sonhos nas nossas vidas. your plans and dreams in our lives. Pode durar semanas, Can last weeks, meses, months, anos. years. Nós não estamos aqui para viver um dia na tua presença. We're not here to live one day in Nós your queremos presence. viver a nossa vida na tua We want to live presença. our lives in your presence. Ajuda-nos, Senhor. Help us, Lord. Em nome de Jesus eu oro In the name of Jesus, I e pray. abençoo cada um dos teus filhos And nesta bless manhã. each and every one of your Em children nome de here. Jesus, In the name of que a Jesus, bênção do Senhor seja sobre a sua casa, may the sobre a blessing sua of the Lord be família. over your house, your family. Que essa semana seja uma semana de grandes May vitórias. this be a week of great victories. Aproveita que você está com fome e chama alguém para almoçar. Deus Call someone abençoe. to have lunch with you.